O Botafogo perdeu para a LDU na altitude de Quito e está fora da Copa Libertadores da América. O resultado aconteceu e não tem volta. Mesmo assim, a gente precisa falar da injustiça da altitude. Eu acho que pesou muito o resultado do Botafogo no jogo de ida ter sido apenas 1-0, porque o jogo de volta, quando os times brasileiros vão jogar numa altitude de um nível tão alto, tão complicado, eles fazem um esquema para se defender e jogam mais recuados, porque se precisar correr para trás é muito mais difícil. E com o Botafogo não foi diferente, armou um 6-3-1, tentou se defender da forma que pôde, longe de ser o time do Botafogo jogando como vinha jogando antes, ou como o treinador gostaria de jogar. Se tentou fazer o jogo que era possível, e acabou perdendo por 2-0. Sendo que no lance do segundo gol, o pênalti, né, seria tiro de meta pro Botafogo, e o juiz deu escanteio para a LDU, e daí aconteceu o pênalti. Assim, já passou da hora, na minha visão, da Conmebol não permitir mais jogos de competições dela na altitude. É muito injusto. Assim, o Botafogo jogou em casa contra a LDU. Nenhum dos dois teve dificuldade física. Os dois conseguiram jogar seu futebol. E o Botafogo venceu por 1-0. Achei um jogo parelho até. E comentei com vocês no vídeo da semana passada. Hoje, só a LDU conseguiu jogar seu futebol. O Botafogo teve que fazer um esquema para correr o mínimo possível, porque se precisasse correr mais não ia conseguir. Então assim, tu esculhamba com o campeonato quando tu permite esse tipo de coisa. A LDU ganhou uma Libertadores em cima do Fluminense, que dificilmente teria ganho se não tivesse jogo na altitude. E a gente teve outras eliminações, times brasileiros contra outros clubes também, se complicando, sendo que o time brasileiro era melhor. Para uma competição tá no seu mais alto nível, tu precisa criar um ambiente onde o melhor possa se sobressair. E quando tu coloca na altitude, tu desequilibra o campeonato. A LDU passou, não tem como voltar. O Botafogo não caprichou nas poucas oportunidades que teve hoje. Fez só um gol no jogo de ida. Mas o Botafogo, eu não consigo dizer que a LDU mereceu passar. Ou que o Botafogo mereceu eliminação. Porque o jogo de hoje, ele é uma aberração do futebol. É como tu colocar um time começar uma partida com 11 e outro time começar com 9. É uma gangorra, é uma balança, e tu vira ela para um lado e fica assim por 90 minutos. Então, se os times, se a LDU, se os times bolivianos que jogam na altitude fossem realmente de alto nível técnico, eles iam sempre golear os outros em casa. E contra os brasileiros, pelo menos, não costuma acontecer. O que isso mostra? Que se fossem 2 jogos em nível do mar, ou com uma altitude menor, onde dê para jogar bola, os times brasileiros iam passar 99% das vezes. E aí o Botafogo vai lá, gasta com jogador, gasta com viagem, gasta com dia a dia, com voo, com alimentação de jogador, com estrutura. E aí ele é eliminado numa circunstância que não depende dele. Não é que o Botafogo é coitadinho, não é isso, é que todos os times que passam por essa situação estão sendo injustiçados. Eu acho que sim, existe a cobrança a ser feita ao time do Botafogo, não jogou o que poderia, beleza, mas eu não consigo analisar uma partida de futebol dessa como um jogo normal, porque não é. Vamos ver se em algum momento a Conmebol vai fazer alguma coisa, talvez só fizesse se houvesse um movimento de muitos clubes juntos, e eu imagino que nenhum clube queira começar esse tipo de movimento por medo de retaliação. É complicado, é um tema complicado, todo mundo sabe que tem que resolver, mas ninguém tem a confiança de ser o primeiro a desafiar a Conmebol nisso aí, eu entendo. Sinceramente, a gente sabe, daqui a pouco pode ter uma retaliação direta ou indireta. É complicado, é um tema muito difícil, e o Botafogo segue na Copa do Brasil, vai enfrentar o Vasco, a gente vai ter o Clássico Carioca, e segue com seus objetivos no Campeonato Brasileiro, nesse momento de classificação para Libertadores, e se conseguir uma campanha consistente, de talvez lá na frente passar a brigar pelo título. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!